Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. De antemão, quero agradecer a você que tem compartilhado os vídeos, tem dado like, tem se inscrito no canal, tem acionado o sino para receber toda semana um vídeo novo. Estávamos falando acerca dos conselhos que Paulo traz nessa segunda carta a Timóteo. São diversos conselhos. É bem verdade que não esgotamos o assunto, porque são muitos os conselhos e não tem como esgotar esses assuntos tão extraordinários. Mas no vídeo de hoje, nós queremos falar acerca da obediência de Paulo, não só de Paulo, mas também dos seus cooperadores. E por causa da obediência desse homem, muitas pessoas foram alcançadas, inclusive nós, que hoje podemos falar, podemos ler essas cartas, podemos ler o livro de Atos, e em função desses homens terem se debruçado nessa questão do reino de Deus, terem se lançado como missionários, eles abençoaram muitas pessoas, foram usados de maneira extraordinária pelo Espírito Santo de Deus. Então, o tema desse vídeo de hoje é a obediência de um homem que mudou a história de muita gente, de muitas pessoas, dos quais nós também fomos alcançados. E tudo começou, amados, a partir da primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária ela aconteceu na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Essa igreja ela formou-se a partir da dispersão do povo cristão lá em Jerusalém após a morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, a igreja foi perseguida e a igreja foi dispersa. E formou-se ali uma igreja em Antioquia da Síria. E essa igreja tornou-se a igreja missionária do Novo Testamento. E a partir dali, ela começou a enviar missionários para o mundo gentil. E os gentios foram alcançados a partir dessas missões. E Paulo e Barnabé foram os primeiros a serem enviados por essa igreja. E eles foram enviados na primeira viagem missionária para a Galácia. E ali na Galácia eles plantaram 4 igrejas, que foram Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe e Icônio. Essas igrejas foram extraordinárias ali na Galácia, de modo que muitas pessoas foram abençoadas. Inclusive ali foi formado ali um discípulo chamado Timóteo, muito conhecido no Novo Testamento, por ter sido também um cooperador ao lado do apóstolo Paulo. E na segunda viagem missionária, esse cooperador Timóteo, ele já estava pronto. Paulo entendeu que ele estava preparado para fazer parte da equipe. E nessa segunda viagem missionária, já não foi mais Paulo e Barnabé. Aconteceu um probleminha e Barnabé não pôde mais fazer parte dessa segunda missão. E então foram elencados outros homens, que foi Silas, Timóteo, que fez parte agora da missão. Então, Paulo, Silas, Timóteo, e um pouco mais à frente, Lucas compõe o grupo que passou então a fazer parte dessa segunda viagem missionária. Isso está registrado no capítulo 15 a 18 de Atos dos Apóstolos. E nessa segunda viagem missionária, Paulo, juntamente com sua equipe, eles fundaram diversas igrejas, entre elas Filipos, Tessalônica, Corinto e a igreja de Éfeso. Mas tudo isso, queridos, aconteceu a partir de uma visão, a partir de um direcionamento do Espírito Santo. Nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ele tinha por meta, tinha por objetivo de visitar a Galácia novamente
para confirmar as igrejas ali, e de fato ele fez isso. Só que a partir dali ele iria para a Ásia. A Galácia fica na Ásia Menor. E Paulo iria dar continuidade, iria visitar o continente asiático como um todo. Só que em determinado momento, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, ele fala com o apóstolo Paulo. E ele diz para que Paulo não siga para a Ásia, porque ele teria uma outra direção. Ele precisava ir para Macedônia. Ele tinha uma missão agora na Europa. E desse modo o evangelho entraria no continente europeu, sairia do Oriente para o Ocidente. E nessa intervenção espiritual, nesse momento deles serem impelidos pelo Espírito Santo, serem reconduzidos, não mais agora para a Ásia, mas eles foram conduzidos para a Europa. E no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 9, diz a palavra de Deus que de noite apareceu a Paulo uma visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava e dizia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa era uma intervenção divina. Essa era uma direção de Deus para o apóstolo Paulo, juntamente com seus cooperadores. Queridos, o que nos chama a atenção aqui é que Paulo ele poderia dizer para ele mesmo e para seus cooperadores: não, o nosso objetivo é a Ásia, e nós vamos para a Ásia. Mas só que Paulo ele tinha a sensibilidade do Espírito Santo. Paulo ele era sensível ao Espírito Santo. E ele entendeu, e ele foi impelido então a tomar essa nova direção. Isso nos ensina, amados, isso nos mostra a necessidade de nós também sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Porque Paulo poderia dizer: não, o meu coração ele está inclinado a ir para a Ásia. Só que a Bíblia diz que o nosso coração, algumas vezes, ele é enganoso. O nosso coração, muitas vezes, ele é tendencioso a fazer algo que, muitas vezes, não é da vontade de Deus. Às vezes, é o nosso coração que quer fazer. Mas, para isso, nós precisamos ter a sensibilidade, ter o discernimento, quando Deus está falando conosco, assim como ele falou para Paulo. E Paulo, ele não teve dúvida. E ele então foi então para Macedônia. E essa visão ela aconteceu em Troade. Troade fica ao norte da Galácia. Então, um pouco acima da Galácia, Paulo teve essa visão. E a partir dali, ele foi redirecionado para a Macedônia. E ali ele foi para as províncias de Roma, as colônias de Roma, que era Filipos, que era a Macedônia, né? Que era Tessalônica, Corinto, Éfeso. Essas cidades elas faziam parte de Roma, e Roma já era o Ocidente. E Paulo não teve dificuldades com relação a esse entendimento, e ele então tomou essa direção, e nós que somos do Ocidente, nós fomos alcançados a partir dessa obediência. Isso nos mostra que nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo, sermos obedientes à voz do Espírito Santo, e entender quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando. Durante esse período, nós vamos entrar nessa dimensão aí do livro de Atos. Vamos retornar novamente às cartas paulinas, que são 13 cartas. O livro de Atos ele tem como
função, ser o pano de fundo para essas cartas pastorais, ou melhor, para essas cartas do apóstolo Paulo. Cartas pastorais são 3, né, que nós trabalhamos há pouco tempo. Mas as cartas paulinas, melhor dizendo, dentre as cartas paulinas aí, nós temos as pastorais também, que são 3, que nós trabalhamos, que é Tito, 1ª e 2ª Timóteo. Tá bom, amados? Então, durante esse período, nós vamos trazer novamente essas incursões de Paulo nessas viagens que foram tão abençoadoras para tantas pessoas, das quais nós somos também, estamos incluídos de maneira maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar aí e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço.